Foi naquela onda de calor insana que atingiu o Arizona no verão passado, a ponto de o noticiário local só falar em tempo historicamente severo e alerta vermelho para idosos e pets. Em Mesa, a cidade parecia ter sido esquecida dentro de um forno desativado, mas que ainda guardava um braseiro cruel no seu centro. A noite não trazia alívio, só uma mudança na qualidade do sofrimento. O calor agressivo do dia dava lugar a um abafo úmido e pesado, como respirar dentro da boca de alguém. Dormir era uma batalha. Meu ar-condicionado vintage, herança do antigo dono do apartamento, lutava uma guerra perdida, rugindo como um velho leão com asma. Foi por causa desse rugido que, na primeira noite, eu quase deixei passar. Era 3h17 da manhã, eu estava preso naquele limbo entre a vigília e o sono, o corpo grudado no lençol úmido, quando um som cortou o zumbido do aparelho. Um grito. Longe, mas nítido. Não foi um grito de medo passageiro, nem o berro abafado de uma briga de bar. Era um som visceral, primitivo. A dor pura transformada em som, o tipo de grito que surge quando algo interno se rompe de uma vez. Durou menos de 3 segundos, mas cada um deles foi gravado a fogo no meu cérebro. Meu corpo reagiu antes da minha mente, coração disparado, músculos tensionados, os pelos do braço arrepiados sob uma fina camada de suor frio. Fiquei imóvel na cama, ouvindo. Só o ronco cansado do ar-condicionado e o meu próprio sangue pulsando nas têmporas. Um animal, forcei-me a pensar, com a lógica desesperada de quem precisa de uma explicação antes que o pânico se instale. Um coiote, talvez um cachorro, prendeu a pata em algo. Me virei de lado, enterrei o rosto no travesseiro que cheirava a calor e tentei acreditar na minha própria mentira. O sono que veio foi fragmentado, cheio de imagens de bocas abertas em silêncio. A confirmação de que não estava louco veio às 7h02 da manhã, no grupo do bairro no WhatsApp. A senhora Henderson, a senhora aposentada da Casa Azul com os gnomos de jardim, escreveu: "Bom dia a todos. Desculpem perguntar a essa hora, mas alguém mais ouviu um barulho horrível por volta das 3h da manhã? Parecia um grito humano. Deu um arrepio." Em minutos, mais 3 respostas pipocaram. O Dave, do fim da rua, que cultiva ervas e fala em energias, ouvi também. Veio da direção da avenida principal. Muito perturbador. O Kevin, o cara de Tido 42, acordei com isso. Gravei até o áudio do meu monitor de bebê, a Júlia tá na casa da avó. Não é legal. E o Marcos, que trabalha na construção civil, parecia gente, mesmo. Mas tá todo mundo bem por aí? Um alívio brevíssimo, seguido por uma inquietação mais profunda. Não era só comigo. O grito era real, coletivo. A teoria do animal ganhou força, virou a verdade oficial do bairro por um dia. Falamos sobre coiotes audaciosos, sobre javelinas perdidas. O calor podia fazer qualquer criatura enlouquecer, concordamos. Na segunda noite, eu estava preparado. Ou melhor, meu nervosismo estava. O ar-condicionado desligou sozinho às 3h10, como fazia sempre para não sobrecarregar. O silêncio que caiu sobre o quarto foi absoluto e opressivo. Era o silêncio de uma câmara de vácuo, um prato cheio para qualquer ruído. Eu me sentei na cama, olhos fixos no despertador digital. Os números vermelhos pareciam sangrar no escuro. 3h15, 3h16. 3h17. E rasgou a noite novamente. Aí, dessa vez, o grito não vinha da distância. Ele estava na rua. Na nossa rua, a Cedar Lane. Começou num agudo de puro terror, um não dito com as cordas vocais, e decaiu para um gemido rouco, arrastado, cheio de um esgotamento que era pior que a dor. Era inquestionavelmente humano. E vinha de alguém que estava sendo desfeito. Eu saltei da cama, as pernas bombas, e corri até a janela do quarto que dava para a frente. Me escondi atrás da cortina bege e puxei a beirada com o dedo, criando uma fenda de 1 centímetro. A rua estava banhada naquele amarelo doentio dos postes de sódio antigos. A luz parecia suja, oleosa. Nada se mexia. Os carros eram cascas vazias. As janelas das casas da frente, olhos cegos e escuros. Nenhuma sombra fugidia, nenhuma porta batendo. Só o asfalto, que mesmo de noite parecia exalar ondas de calor, fazendo o ar tremer logo acima dele, criando ilusões de movimento onde não havia nada. Mas o grito ainda ecoava no meu crânio, uma vibração fantasma. O silêncio que o seguiu era agora ativo, expectante, como se a rua toda estivesse prendendo a respiração. O grupo do WhatsApp explodiu. As mensagens apareciam uma atrás da outra, todas em caixa alta,
todas com pontos de exclamação. Foi aqui do lado. Alguém me ajuda, tô com muito medo, da senhora Henderson. Chamei a polícia. Já era. Isso é crime do Marcos. O Dave, mais filosófico e agora assustado, a energia da rua tá podre, gente. Tá muito pesada. Não é um alguém. É um algo. A polícia chegou com 2 viaturas, pintando as fachadas de casas de cores de emergência. O som das portas batendo nos trouxe um alívio covarde. Nós, um grupo de 5 ou 6 vizinhos vestindo shorts, camisetas suadas e rostos pálidos, nos aglomeramos na calçada do Marcos, que era o mais corajoso. O oficial que nos atendeu era jovem, tinha o nome R. Harris no crachá, e um olhar de quem já viu muita besteira em turno da madrugada. Ele ouviu, anotou num bloquinho, acenou com a cabeça. Calor, né? Às vezes o pessoal bebe, briga, faz um escândalo e vai embora. Ou é animal. Já viram os coiotes por aqui? São silenciosos, mas quando se metem em encrenca, gritam feito criança. Ele e seu parceiro deram uma volta. As lanternas poderosas deles varriam os jardins, iluminavam sob os carros, penetravam a escuridão entre as casas. A luz branca e cruel não revelou segredos. Só terra ressecada, uma bola de futebol murcha, um gato que atravessou correndo e sumiu. Nada de sangue, nada de roupas rasgadas, nenhum sinal de luta. O oficial Harris voltou para nós com um suspiro. Nada, pessoal. A rua tá limpa. Vão tentar descansar. Se ouvir de novo, nos chama. Mas provavelmente foi um incidente isolado. Eles foram embora, as luzes sumindo na curva. Nós ficamos ali por um tempo, um grupo de fantasmas na calçada, constrangidos e profundamente amedrontados. A explicação deles era lógica, plausível. Mas não ressoava. O grito era carregado de uma intenção, de um sofrimento que não era acidental. E a pontualidade. 3h17. O Dave falou o que todos pensávamos, sussurrando como se o próprio ar pudesse ouvir, ele vai voltar amanhã. Na mesma hora. Como um despertador. E foi o que aconteceu. Uma rotina de terror se instalou na Cedar Lane. 3h17 da manhã. O grito. Sempre o mesmo, mas nunca exatamente idêntico. Algumas noites era mais curto, abafado, como se uma mão tapasse a boca da vítima no meio. Outras, era alongado, decadente, terminando num choramingo que era pior que o berro. A polícia voltou mais 2 vezes. Na segunda, o oficial Harris já não escondia a irritação. Olha, senhores, sem corpo, sem vítima, sem perturbação visual, não há o que fazer. As câmeras de trânsito da prefeitura na esquina mostram a rua vazia no horário. É só áudio. Pode ser um defeito em alguma coisa, um alarme com mau funcionamento, sei lá. Foi aí que o Kevin, o cara de ti, deu o passo que, eu acredito, mudou tudo. Ele estava com olheiras roxas, a cara da exaustão pura. As câmeras da prefeitura são um lixo. São das antigas, a definição é péssima, o áudio não existe. Mas e se a gente criar nossa própria evidência? Eu tenho uma câmera de segurança parada, daquelas com infravermelho, Full HD. A senhora Henderson tem aquele baby monitor hipersensível. A gente monta uma rede. Se acontecer de novo, a gente não só ouve, a gente vê. E aí leva pra polícia e eles são obrigados a fazer algo. A ideia, nascida do desespero, pareceu brilhante. Naquela noite, uma operação de vigilância caseira foi montada. Kevin instalou sua câmera no sótão, com uma visão panorâmica de quase toda a extensão da Cedar Lane a partir de sua janela. A senhora Henderson, corajosa, colocou o aparelho transmissor do baby monitor na sua varanda dos fundos, que tinha uma vista lateral da rua. Eu, sem equipamento, fiquei com a tarefa de ficar acordado, de sentinela, e gravar qualquer som com o aplicativo profissional de áudio do meu celular. A tensão naquela noite era diferente. Era um medo aguçado, misturado com uma centelha de esperança. Talvez, com provas, pudéssemos exorcizar aquele pesadelo. Sentei-me na poltrona da minha sala de estar, no escuro total. A única luz vinha da tela do celular, aberta no gravador. Os vômeters, aquelas barrinhas que mostram o volume, estavam parados, mortos. A janela estava aberta só um triângulo, o suficiente para o som entrar, mas não para o calor esmagador. Minha pele estava fria e pegajosa. Os minutos não passavam, eles se arrastavam por um deserto de apreensão. 1H, 2H, 3h da manhã. Meus olhos ardiam, mas o medo era um estimulante melhor que café. 3h15. O silêncio era absoluto.
Até os grilos pareciam ter combinado de se calar. 3h16. Minha mão suava em volta do celular. Eu me concentrava na rua, tentando ver com os ouvidos. 3h17. E então, o mundo se partiu ao meio. Aí, o grito explodiu, mais alto e mais próximo do que nunca. Parecia vir de dentro da minha própria casa, do corredor escuro atrás de mim. As barrinhas do gravador dispararam para o vermelho, distorcendo. E então, no ápice, houve um estalo. Não era um estalo físico, de madeira quebrando. Era um estalo no som, como se um fio vocal tivesse se rompido, ou a transmissão de um rádio tivesse mudado de frequência bruscamente. O grito não parou. Virou um sussurro. Mas que sussurro! Era rouco, ofegante, carregado de uma estática densa, como se fosse transmitido através de carne carbonizada. E ele não vinha da rua. Parecia emanar do próprio alto-falante do celular, sair da tela e se enrolar no ar pesado da sala. Quente, tá, muito quente, me tira, daqui, por favor. A voz era andrógena, impossível de definir se era homem ou mulher. Era uma voz de agonia contida, de claustrofobia infinita. Eu joguei o celular longe de mim com um arquejo abafado. Ele bateu no sofá e caiu no carpete com um baque surdo. Mas o aplicativo continuava gravando. E o sussurro continuou, cada vez mais claro, mais íntimo, como se a fonte estivesse se arrastando pelo chão em direção ao microfone. Vocês, todos, vocês sentem o calor, não sentem? Tá no asfalto, tá no ar, tá nos ossos. Um suspiro prolongado, cheio de dor. Vou ajudar todos a sentirem, direito. Eu estava paralisado. O suor no meu corpo tinha virado gelo. Do lado de fora, o silêncio da rua foi quebrado por portas se abrindo de golpe, por um grito verdadeiro, agudo, de mulher. Era a senhora Henderson. Outras vozes se levantaram, confusas, aterrorizadas. A rua acordou, mas não por causa do grito original. Por causa do que veio depois. No dia seguinte, debaixo de um sol que parecia uma maldição pessoal, nos reunimos na casa do Kevin. O ar-condicionado dele funcionava bem, mas o ambiente estava gelado de outra forma. Kevin estava pálido como papel, as mãos trêmulas sobre o mouse do laptop. As imagens, ele começou, a voz falhando. Elas não mostram porra nenhuma. Ele apertou o play no vídeo de alta definição. A visão noturna pintava a Cedar Lane de um verde fantasma irreal. A rua deserta, imóvel. 3h17, 3h17 minutos e 10 segundos. 3h17 minutos e 20 segundos, nada se mexia. Nenhuma figura humana, nem animal. Apenas a quietude absoluta. Mas o áudio, eu disse, minha voz um fio de tensão. Peguei meu celular do chão, onde tinha ficado a noite toda. A tela estava rachada, um símbolo adequado. Conectei-o no alto-falante Bluetooth caro do Kevin. Escutem. Apertei play. O grito inicial ecoou pela sala, fazendo todos nós nos encolhermos instintivamente. O Marcos fechou os olhos. A senhora Henderson levou as mãos ao rosto. Então, o estalo. E o sussurro começou, quente, tá muito quente. O Dave, que estava olhando fixamente para a tela do laptop, de repente se inclinou para a frente. Para. Pausa. Kevin pausou o vídeo e o áudio. Volta uns 5 segundos antes do estalo. Dave instruiu, a voz tensa. E dessa vez, ninguém olha para a rua. Olha só para o asfalto. Bem no centro do frame. No círculo de luz do poste. Kevin fez o que ele pediu. Reiniciou o vídeo. Nossos olhos, como um só, se fixaram naquele retângulo de asfalto velho, marcado por remendos, no centro da tela. O grito soou, distorcido pelo alto-falante. O estalo. E foi então que vimos. Logo acima do asfalto, dentro do círculo de luz amarela, o ar começou a ferver. Não era a miragem geral do calor. Era uma distorção localizada, intensa, como o ar acima de uma chapa quente no máximo. Um vórtice de calor visível. E esse vórtice se moveu. Não andou. Deslizou. Foi da calçada da esquerda, perto da casa do Marcos, e começou a cruzar a rua em um caminho lento, sinuoso, quase hesitante. Parou bem no meio da rua, em frente à cerca branca da senhora Henderson. Lá, a distorção ficou mais densa, o ar parecendo tremer com violência, quase solidificando-se numa forma baixa, oblonga, como algo ajoelhado ou curvado sobre si mesmo. E no áudio, naquele exato momento, o sussurro sibilava, todos a sentirem. O vídeo continuou, a distorção permaneceu naquele ponto por mais 10 segundos.
Depois começou a se dissolver, não se movendo para lugar nenhum, apenas esmaecendo até se tornar indistinguível do tremor geral do calor. A rua voltou a estar vazia. A gravação terminou. O silêncio na sala era espesso, carregado. A senhora Henderson chorava silenciosamente. O Kevin olhava para a tela com a expressão de quem viu um buraco se abrir na realidade. O Marcos resmungou um palavrão baixo e arrastado. A verdade não nos atingiu como um raio. Ela nos envolveu como aquele calor da madrugada, lenta e sufocantemente. Não havia um fantasma na rua. A rua, o próprio asfalto superaquecido, o microclima de forno que nosso bairro tinha se tornado, era o fantasma. Ou melhor, era a prisão. Algo tinha ficado preso ali, fundido ao calor, talvez um resto de algum sofrimento antigo que o verão recorde estava reativando, como um nervo exposto. O grito não era de alguém que estava ali agora. Era um eco. Um registro de dor impregnado no ambiente. E nós, ao prestarmos tanta atenção, ao montarmos nossa rede de escuta, tínhamos sintonizado a frequência daquela dor. E pior, tínhamos dado a ela um canal para se comunicar de volta. O sussurro não era um pedido de ajuda. Era uma constatação. Tá muito quente. E depois, uma promessa terrível. Vou ajudar todos a sentirem. O Dave quebrou o silêncio, olhando para cada um de nós, seu rosto sério. Ele acha que estamos dentro com ele, no calor dele. E se ele quiser nos mostrar como é? Ele não terminou. Ninguém precisava. O ar-condicionado do Kevin soltou um clique e desligou, entrando no seu ciclo de descanso. Naquele instante de silêncio mecânico, todos nós sentimos. Uma onda de calor úmido e pesado invadiu a sala, vinda de lugar nenhum. Como um suspiro quente na nuca de todos nós. O alerta de calor extremo para a noite seguinte já estava no celular de todo mundo. Índice de calor previsto, 43 graus Celsius, mesmo após a meia-noite. A próxima madrugada seria a mais quente do ano. E às 3h17, algo nos esperava. Não para gritar. Para nos fazer ouvir, de dentro do nosso próprio suor, o sussurro final. A ideia foi do Tyler, claro. Sempre era. Ele era aquele amigo com conexões estranhas, que conhecia um cara que conhecia um primo que tinha uma casa de praia, um chalé na montanha, ou, nesse caso, uma propriedade no meio do deserto do Nevada, com uma piscina que é um oásis particular, irmão. Meus pais tinham viajado, o calor em Las Vegas estava fazendo os demônios suarem, e a proposta era irrefutável: fugir da cidade, pegar uma estrada poeirenta, e passar uma noite só nossa, com música alta, sem lei e sem se preocupar em acordar os vizinhos. Éramos eu, o Léo, o Tyler, o líder não oficial, a Chloe, que era meio-irmã do Tyler e nunca perdia uma aventura, e o Ben e a Sarah, um casal que estava sempre grudado e que adorava qualquer programa que envolvesse um gramado e uma caixa de som. Pegamos 2 picapes, enchemos o cooler com gelo, latas e algumas garrafas baratas de tequila, e seguimos as coordenadas que o tal contato do Tyler tinha mandado. A propriedade ficava a 1h30 de distância, depois que o asfalto acabava e a estrada de terra começava. Era uma casa estilo rancho, baixa, com madeira desbotada pelo sol, cercada por nada além de cactos, arbustos ressequidos e um silêncio tão profundo que dava para ouvir o zumbido dentro da própria cabeça. O céu era um azul doente, sem uma nuvem sequer. Mas no quintal, reluzindo sob a luz cruel da tarde, estava a piscina. Era maior do que imaginávamos, em formato de rim, com azulejos azuis que pareciam novos, contrastando com a decadência geral do lugar. A chave tá debaixo do vaso de pedra, como sempre, Tyler anunciou, triunfante, abrindo a porta de tela que rangia. A casa por dentro era mobília dos anos 70, tapete laranja queimado, um cheiro forte de poeira e mofo abafado. Mas ninguém ligava. O foco era a piscina. A primeira sensação estranha veio quando, suados e poeirentos, corremos em direção à água. O ar tremulava com o calor, devia estar fácil uns 40 graus Celsius. A gente esperava aquele mormaço quente que sobe de piscinas expostas ao sol o dia todo. Mas quando chegamos na borda, uma onda de frio nos atingiu. Não era um fresquinho agradável. Era um frio úmido, quase gelado, que saía da superfície da água como o hálito de uma caverna. Paramos todos juntos, a euforia dando lugar a uma hesitação. Que porra é essa? Ben falou, encostando o pé na água. Tá congelante. O sol bateu aqui o dia todo, como pode? Água de poço, talvez, Sarah sugeriu, encolhendo os ombros, mas seu tom não era convincente. Ou a sombra da casa já tá cobrindo. Não estava. A piscina estava banhada em luz solar.
A água era cristalina, dava para ver o padrão de azulejos azuis e brancos no fundo, que parecia bem mais profundo do que o normal na parte do meio. Era um azul profundo, quase negro. Ah, para de frescura, Tyler gargalhou, tirando a camisa. Depois de 6 horas nesse forno, é isso que a gente quer. E ele deu um salto, um mergulho desengonçado. O som do mergulho foi errado. Não foi aquele plágio gordo e quente de uma piscina comum. Foi um chape seco, metálico, seguido por um silêncio estranho. Tyler não subiu imediatamente. Ficou um segundo sob a água. Quando surgiu, ele estava de costas para o fundo profundo, boiando. Seu rosto estava pensativo. Não era a expressão de alegria refrescante que a gente esperava. Tá bom, Chloe gritou. Tá, estranha, ele respondeu, nadando até a borda. A água é muito pesada. Tipo, difícil de nadar. E tá escuro lá no fundo, parece que não tem fim. A gente riu, atribuindo ao álcool que já começávamos a ingerir e à imaginação fértil dele. Aos poucos, fomos entrando. A água era de fato gelada, uma facada nos músculos quentes. Ficava a sensação de que ela grudava na pele, mais densa que o normal. Mas depois do choque inicial, naquele calor, era revitalizante. Botamos a caixa de som no máximo, algo high energy para afastar o silêncio esmagador do deserto. As latas de cerveja foram abertas, a tequila começou a circular. As risadas voltaram, mais altas e forçadas do que o normal, como se estivéssemos tentando preencher o vazio ao redor. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. Acendemos as tochas de mosquito que estavam pelo jardim e algumas velas que Sarah trouxera. A piscina, iluminada apenas pelas luzes subaquáticas que Tyler achou o interruptor, que funcionaram com um ruído de transformador velho, ganhou uma aura sinistra. A luz era verde azulada, fraca, e não penetrava no fundo profundo. Aquela área permanecia uma mancha de escuridão líquida. Foi durante a terceira rodada de tequila que as brincadeiras começaram. Quem ficava mais tempo submerso, quem pegava um anel jogado no fundo raso. Foi aí que Tyler, corajoso e já bastante alterado, apontou para a escuridão no meio da piscina. Vou lá no fundo. No meio. Ver se chego no chão. Tyler, não, que ideia de jirico. Chloe falou, preocupada. Relaxa, irmãzinha. Piscina de velho rico, no máximo 3 metros. Ele encheu os pulmões, deu uma última piscadela para nós e mergulhou, seu corpo se tornando uma silhueta distorcida sob a luz verde, nadando com força para baixo. Os segundos passaram. 10. 15. A superfície da água sobre o fundo profundo ficou imóvel. As risadas morreram. Tyler, bem chamou, o tom brincalhão sumindo. 20 segundos. A Sarah se levantou da borda onde estava. Isso não é normal. 25. Eu já estava me preparando para pular quando a superfície da água escura se agitou. Tyler surgiu não no centro, mas perto da borda, como se tivesse sido impulsionado lateralmente. Ele se agarrou à beirada de pedra, ofegante, os olhos arregalados, a pele não só pálida, mas esverdeada sob a luz. Ele tremia incontrolavelmente, mas não de frio. Tem alguém lá embaixo, ele sussurrou, a voz falhando, os dentes batendo. A gente congelou. O som da música parecia obsceno de repente. Que merda você tá falando, Tyler? Chloe disse, a voz trêmula. Lá no fundo. No escuro. Tem uma cadeira. Uma daquelas cadeiras de jardim de ferro. E tem alguém sentado nela. Ele engoliu seco, lutando para respirar. Tá só, olhando para cima. Parado. Com as mãos no colo. O silêncio que caiu foi pior que qualquer grito. A água gelada parecia ter penetrado nossos ossos. Todos olhamos para aquela mancha escura no centro da piscina. A luz verde não chegava lá. Era só escuridão. Você tá bêbado e viu sombras, cara, bem falou, tentando forçar um tom cético, mas ele não tirava os olhos da água. Não tô vendo porra nenhuma, eu disse, meus olhos ardendo de tanto fixar na escuridão. Ele não se mexe, Tyler insistiu, num quase grito. Ele só tá lá, olhando. A Chloe, pragmática e assustada, pegou uma das tochas maiores, daquelas com a chama alta, e se aproximou da borda perto do fundo profundo. Joga luz aí. Ela inclinou a tocha. A chama laranja refletiu na superfície, mas não penetrou. A água lá era como óleo negro. De repente, algo mudou na qualidade da escuridão. Não foi um movimento. Foi como se a escuridão, antes passiva, tivesse focado. Como se tivesse notado a luz. E,
Pior, notado nós. Nenhum de nós viu uma forma. Mas todos, no mesmo instante, sentimos uma pressão. Como se a água naquela área tivesse ficado mais densa, mais pesada, puxando tudo para baixo. Uma vontade primitiva de sair da piscina, agora, tomou conta do grupo. Foi a Sarah quem quebrou o feitiço. Saímos. Agora. Isso não tem graça. Saímos da água rápido, nossos corpos tremendo de frio e de um medo novo. Envolvemos o Tyler em toalhas, ele ainda em choque, murmurando sobre as mãos pálidas da coisa, repousando no colo dela. Botamos roupas secas, mas a umidade gelada parecia ter nos penetrado. A festa tinha acabado. O clima era de vigília. Nos trancamos dentro da casa, que de repente parecia menos mofada e mais segura. A teoria, naquele momento, era que Tyler tinha tido uma alucinação por falta de oxigênio, ou que tinha visto um conjunto estranho de sombras e alguma vegetação podre no fundo. Decidimos passar a noite, porque ninguém queria dirigir na estrada de terra bêbado e assustado, e ir embora ao amanhecer. A noite foi longa. A casa rangia, o vento quente do deserto assobiava nas frestas. E toda hora eu levantava, dava uma olhada pela janela da sala que dava para o quintal. A piscina, sob a luz fraca das tochas que estávamos com medo de apagar, parecia inócua. Mas a mancha escura no meio estava lá. Sempre lá. O sono, quando veio, foi superficial e cheio de pesadelos aquáticos. Acordei com o primeiro raio de sol, um alívio imenso. O plano era tomar café rápido, fazer uma inspeção racional da piscina à luz do dia e cair na estrada. Saímos em fila, o sol da manhã já quente na pele. A piscina reluzia, convidativa, a água parecerá ter voltado ao seu azul turquesa normal. Até olharmos para o deck de concreto ao seu redor. E vimos as marcas. Eram marcas de pés molhados. Não eram nossas, nós tínhamos usado toalhas e entrado pela porta dos fundos, que dava direto na cozinha. Essas marcas vinham da borda da piscina, do lado do fundo profundo. Eram grandes, descalças, com um arco muito pronunciado e os dedos, longos demais. Elas não se dissipavam como marcas de água normais sob o sol quente. Pareciam ter sido feitas com algo mais espesso, mais grudento. E elas não paravam no deck. Seguiam em uma linha única, direta, através do pequeno jardim de pedras, até a porta de tela da casa. A porta que nós tínhamos trancado por dentro. Meu sangue gelou. Olhei para a maçaneta. A porta estava fechada, mas não travada. O trinco simples, daqueles de encaixe, estava intacto. Ninguém poderia ter aberto por fora sem arrombar. Mas as marcas, elas iam até a porta, e depois, simplesmente paravam. Como se quem as fizesse tivesse atravessado o metal e a tela. Ninguém disse uma palavra. O Tyler olhou para as marcas, depois para a piscina, e seu rosto desabou. A Chloe começou a chorar em silêncio. Ben e Sarah se seguravam com força. Foi quando eu olhei para dentro da casa, através da tela. E vi, na escuridão do corredor que levava aos quartos, uma nova marca no carpete velho. Uma única pegada molhada e escura, apontando para o interior da casa. Alguém, ou algo, tinha saído da piscina durante a noite. E agora estava dentro de casa com a gente. O silêncio após a descoberta das marcas foi absoluto. A linha de pegadas molhadas e brilhantes, que desafiava a lógica ao atravessar a porta trancada, nos deixou petrificados. A única pegada dentro de casa, no carpete do corredor, era uma sentença. Tyler, em pânico, insistiu para irmos embora imediatamente. Mas os carros estavam na frente da casa, e a rota mais rápida passava por dentro. Propus um plano desesperado: entrar pela janela da cozinha, que dava para o lado, pegar nossas coisas na sala e fugir pela porta da frente sem precisar ir até os quartos. Com o coração na garganta, contornamos a casa. Ben forçou a janela de guilhotina da cozinha, que rangiu, mas abriu. Um a um, nos esprememos para dentro. O ambiente estava igual, mas o ar era diferente, denso, ocupado, violado. Rápido, Tyler sussurrou, sua voz um fio. As chaves. Avancei para pegar meu short jogado no sofá. Ao tocá-lo, um frio úmido e o cheiro fraco de água estagnada me atingiram. Enfiei a mão no bolso, as chaves estavam lá. Virei para correr. E então, o som. Drip, drip, drip. Um gotejar lento e pesado, vindo do corredor escuro. Não era uma torneira. Soava orgânico, como algo muito molhado escorrendo. Todos congelamos. O drip parou. No seu lugar, veio um arrastar. Lento, deliberado.
O som de pés encharcados se movendo pelo carpete do corredor, afastando-se de nós, em direção ao quarto do fundo. Foi o estímulo final. Tyler arrombou a porta da frente com um puxão brusco. A luz cegante do sol do deserto invadiu a sala, e nós disparamos como animais acuados. Não olhamos para trás. Atropelamos os degraus, caímos dentro das picapes e os motores rugiram, lançando terra e pedras para trás. Só respirei fundo quando a casa desapareceu num redemoinho de poeira, reduzida a um ponto insignificante na planície escaldante. A viagem de volta foi um silêncio pesado, cortado apenas pelo ar-condicionado no talo. Ninguém falou sobre o que ouvimos. Nem sobre o que Tyler viu. Era um pacto tácito de tentar esquecer. Mas o esquecimento não vem tão fácil. Naquela noite, já de volta ao meu apartamento em Vegas, o pesadelo voltou. Não foi sobre a água ou a figura. Foi sobre o som. O drip, 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 constante, vindo do banheiro. Acordei ofegante, com o ouvido ainda ecoando aquele ritmo. Levantei, verifiquei. Nada. Torneiras secas. Silêncio. Foi quando olhei para o chão do corredor, iluminado pela luz da rua que entrava pela janela da sala. E vi, na frente da porta do meu quarto, uma única mancha escura no carpete claro. Uma mancha úmida, em formato vago, que não estava lá quando cheguei. Algo não tinha ficado no deserto. Algo tinha voltado comigo. Tudo começou naquela semana em que o termômetro do meu alpendre não baixou dos 95 graus Fahrenheit nem de noite. Kie Creek, nosso subúrbio pacato na Geórgia, estava sendo cozido vivo. O ar ficou espesso, parado, cheirando a grama queimada e asfalto derretido. As pessoas ficavam dentro de casa, grudadas no ar-condicionado, e a rua parecia um cenário de filme pós-apocalíptico nas horas mais quentes. Foi nesse clima de forno que o estranho apareceu. A primeira menção foi no grupo da vizinhança no Facebook. Old Man Henderson, que mora na Rua dos Carvalhos, postou uma foto tremida, tirada de dentro de casa, de um homem de costas, andando pela calçada ao entardecer. A legenda: cuidado, pessoal. Esse sujeito bateu aqui agora há pouco pedindo água. Parecia inofensivo, mas não gostei do jeito dele. Mandei embora. O homem na foto usava calças caqui claras e uma camisa social cinza, toda encharcada de suor nas costas. Cabelo castanho ralo, postura ereta. Nada particularmente ameaçador, só, fora do lugar. Quem anda de camisa social num calor daqueles? No dia seguinte, mais relatos. Da casa dos Miller, 2 quarteirões adiante. A senhora Miller, uma senhora super gentil, disse que deu um copo de água com gelo para o homem. Ele bebeu tudo de um só gole, agradeceu com um sorriso meio sem graça, e foi embora. Ela disse que ficou com pena. Pobre coitado, perdido nesse calorão. No terceiro dia, os Miller desapareceram. Não foi um desaparecimento barulhento. Sem carro na garagem, as luzes apagadas. A princípio, os vizinhos acharam que tinham viajado para escapar do calor. Mas a filha deles, que mora em Atlanta, começou a ligar para todo mundo preocupada. Os pais não atendiam o celular há 2 dias, coisa que nunca faziam. A polícia foi chamada, fez uma verificação de rotina. Portas trancadas, nenhum sinal de arrombamento, nada fora do lugar. Só a família inteira evaporou. O clima no bairro mudou. A paranoia, que antes era um sussurro sobre um pedinte esquisito, virou um grito surdo. E o calor continuava, uma pressão constante que parecia amassar a razão. Foi quando as câmeras de segurança começaram a contar uma história diferente. Eu, trabalhando com terremoto, tinha um setup paranoico em casa. Câmeras na frente, nos fundos, na garagem, todas com visão noturna e armazenamento em nuvem. Depois do sumiço dos Miller, todo mundo no grupo pediu para checar minhas gravações da noite em que o estranho passou por aqui. Revirei os arquivos. E encontrei. Na noite anterior ao desaparecimento dos Miller, às 21h47, o homem da camisa cinza apareceu andando calmamente pela calçada do lado oposto ao da minha casa. Ele parou em frente à casa dos Miller, olhou para ela por um longo momento, e então atravessou a rua. Não diretamente, mas em um zigue-zague lento, quase como se estivesse apreciando o calor da noite. Ele subiu os poucos degraus do alpendre deles, e sumiu da vista da câmera que cobria a porta. Minha câmera da varanda lateral, porém, tinha um ângulo parcial. Dava para ver a silhueta dele parado à porta. Eu não tinha áudio, mas dava para ver o movimento do braço dele se levantando para bater. A porta se abriu. A senhora Miller apareceu, uma silhueta familiar. Houve uma breve interação.
Ela se virou e sumiu de vista, indo buscar a água. O estranho ficou parado. E então ele fez algo. Ele sorriu. Não foi um sorriso de gratidão. Foi um sorriso lento, que se espalhou pelo rosto dele como um derramamento de óleo. Um sorriso de uma satisfação profunda, quase íntima. Ele olhava não para a senhora Miller voltando, mas para dentro da casa, para a escuridão do corredor atrás dela. E o sorriso permaneceu, fixo, até ela voltar com o copo. Quando ela entregou a água, o sorriso se transformou instantaneamente naquela expressão educada e sem graça que ela descreveu. Ele bebeu, acenou com a cabeça e saiu. Mas ele não foi para a próxima casa. Ele desceu os degraus, atravessou o jardim dos Miller e sumiu no beco atrás das casas. O horário, 21h53. Na manhã seguinte, segundo a filha, os Miller já não atendiam mais as ligações. Quando mostrei o vídeo no grupo, o silêncio digital foi de horror. O Dave, um cara que adora teorias, escreveu: ele não tá olhando para ela. Tá olhando para casa. Como se estivesse avaliando. A polícia foi notificada, levou a gravação. O detetive que atendeu o caso, um sujeito sério chamado Russo, ficou intrigado, mas disse que não havia crime nenhum nas imagens. Um homem pede água e recebe. Não vemos ele entrar na casa, nem qualquer ameaça. Pode ser só uma coincidência trágica. Só que as coincidências começaram a se multiplicar. Na semana seguinte, foi à casa dos jovens recém-casados, os Carter, que moravam na esquina da rua de trás. O mesmo padrão. O estranho apareceu nas câmeras de um vizinho batendo a porta deles às 21h45. A porta se abriu. Dava para ver o vulto de Jake Carter conversando com ele. Jake fez o gesto de espere aí e saiu do frame. O estranho, mais uma vez, ficou parado. E mais uma vez, aquele sorriso lento e sinistro surgiu no seu rosto enquanto ele olhava para dentro da casa vazia. Jake voltou com uma garrafa de água. O sorriso sumiu. O estranho bebeu um gole, agradeceu e partiu. No dia seguinte, os Carter não foram trabalhar. O carro deles estava na garagem. A casa, trancada. Vazia. Agora eram duas famílias. O pânico, que era uma tensão contida, virou um rio transbordando. Reuniões de bairro foram marcadas. A polícia montou uma patrulha extra. O detetive russo já não parecia tão cético, mas ainda não tinha provas de nada. O homem pede água. As famílias desaparecem depois. A conexão é circunstancial. Mas eu tinha uma conexão que ninguém mais tinha, o padrão das minhas gravações. Fiquei noites revirando os vídeos de todas as câmeras da rua, as dos vizinhos que me passaram arquivos. E descobri uma coisa que me deixou com o sangue gelado, mesmo no calor. Em todas as aparições, desde a primeira no Old Man Henderson, que negou água, até os Miller e os Carter, que deram, havia um detalhe nas câmeras que capturavam o rosto do estranho de frente. Nos frames exatos em que ele sorria para a porta aberta, as câmeras sofriam uma pequena interferência. Uma pixelização súbita, um leve tremor na imagem, como se o sinal estivesse sendo afetado por um campo de calor intenso. E em todas essas vezes, se você pausasse no frame certo, dava para ver que os olhos dele, normalmente escuros, pareciam refletir a luz das câmeras de um jeito estranho, não como olhos humanos, mas como dois pontos de luz âmbar, fosforescentes. E havia outra coisa. Após cada visita bem-sucedida, onde ele recebia água, ele não seguia um caminho lógico. Ele desaparecia nas sombras entre as casas, nos quintais escuros. E nas noites seguintes ao desaparecimento de uma família, minhas câmeras de segurança, que tinham sensores de movimento, eram acionadas repetidas vezes na madrugada. Sempre capturando, nada. Apenas o vazio do meu quintal, ou a escuridão da minha porta da frente. Como se algo estivesse parado ali, imóvel, fora do campo de visão, mas o suficiente para disparar o sensor. O detetive russo, quando confrontado com as interferências e os olhos brilhantes, suspirou. Câmeras baratas, senhor. Calor noturno, umidade. Causa distorção. E reflexo de infravermelho é comum. Mas no olhar dele, eu vi uma dúvida que ele não confessaria. A última peça do quebra-cabeça veio ontem à noite. Eu estava na minha sala, com todas as luzes acesas, revisando os mapas de calor do bairro que eu mesmo tinha feito, marcando as casas visitadas e as desaparecidas. Um padrão surgia, uma espiral lenta, convergindo para um ponto. Meu ponto. Minha casa era uma das últimas no fim do beco sem saída da Rua das Flores, a última antes do bosque que cerca Kear Creek. E traçando no mapa, a rota do estranho era uma espiral que,
desde a primeira aparição na Rua dos Carvalhos, vinha se apertando, visitando casas cada vez mais próximas da minha. Foi quando o sensor de movimento da câmera da minha frente apitou no meu celular. Meu coração parou. Peguei o celular com mãos trêmulas. A notificação mostrava a imagem em preto e branco da visão noturna. Minha porta da frente, o alpendre vazio. Nada. Mas o sensor não para de apitar sozinho. Aí, outra notificação. Da câmera da lateral. A mesma coisa, o canto da casa, o gramado, vazio. E então, a da garagem. Vazio. Algo estava se movendo ao redor da minha casa. Algo que as câmeras não conseguiam capturar de forma clara, só como um acionador fantasma dos sensores. A última notificação veio da câmera mais nova, a que eu tinha instalado no poste de correio, apontando para a calçada. O horário, 21h43. E lá estava ele. O estranho. De calças caqui e camisa cinza, agora surrada e suja. Parado bem no meio da calçada, em frente ao meu jardim. Ele não olhava para as câmeras. Olhava diretamente para minha janela da sala, onde uma fresta de luz devia me delatar. Ele estava sorrindo. Aquele mesmo sorriso lento, íntimo, satisfeito. Ele levantou a mão direita, devagar, e nela segurava um copo de plástico vazio, daqueles descartáveis. Ele balançou o copo levemente, como se estivesse mostrando. E então, seus lábios se moveram. Não tinha áudio, mas a leitura labial era clara, ensaiada naquele rosto sorridente. Água? Ele deu um passo para frente, para o meu jardim. E a tela da câmera do poste apagou. Não desligou. Ficou preta. Como se tivesse sido engolida por uma escuridão absoluta, que não era a da noite. Do lado de fora, no silêncio pesado do calor da noite, eu ouvi. Toque, toque, toque. 3 batidas secas, educadas, na minha porta da frente. As 3 batidas na porta foram como marteladas no meu crânio. Eu congelei na cadeira. A câmera do poste no meu celular mostrava apenas uma tela preta, um vazio digital anormal. A voz veio pelo interfone, sem que eu a tivesse ativado. Clara, educada, mas com um timbre metálico e estranho. Boa noite. Uma noite muito quente, não acha? Você teria a gentileza de um copo d'água? Só um copo. Gelada. Meu sangue gelou. A água. O ritual. Dar era um convite ao desaparecimento. Negar era a única defesa. Apertei o botão do interfone, a voz trêmula, vá embora. Já chamei a polícia. Do outro lado, apenas um suspiro leve e um clique. Olhei para o celular. O sinal tinha caído. Nenhuma ligação saía. Uma interferência, como nas minhas câmeras. Precisei sair dali. A janela dos fundos. Rastejei até o corredor que levava à cozinha, passando perto da porta da frente. Uma sombra moveu-se do outro lado do vitral lateral, uma mancha escura e parada. Observando. O ar-condicionado desligou. No silêncio súbito, ouvi. Uma respiração lenta e profunda, do outro lado da porta. E um cheiro começou a infiltrar-se pela fresta. Terra seca, poço profundo, ausência absoluta de umidade. Ele estava encostado na minha porta. Cheirando a secura. A sombra afastou-se do vitral. Ouvi seus passos leves no alpendre. Ele desceu os degraus. Mas não foi para a rua. Os passos dirigiram-se para o lado da casa. Para a torneira externa. Pânico. Se ele usasse minha água, isso contaria? Ouvi o barulho metálico da tampa da mangueira sendo arrancada, e então o jorro de água. Espiei pela cortina da janela da sala. A luz da lua o mostrava, agachado. A mangueira estava desconectada. A água jorrava direto do cano, e ele a bebia não com um copo, mas com as mãos em coxa, avidamente, como se nunca fosse saciar-se. Então, ele parou. E virou-se. Seu rosto, iluminado pela lua, estava sério. O sorriso tinha ido embora. Mas seus olhos eram poços escuros, e dentro deles, um brilho âmbar fraco pulsava, como brasas. Ele levantou uma mão molhada e apontou um dedo para a base da minha casa. Sua boca moveu-se, silenciosa. Sua. Está seca. Depois, apontou o dedo para a própria boca aberta, ainda pingando. A minha também. Ergueu-se e caminhou para o fundo do quintal, em direção ao bosque. Na cerca, parou, olhou para trás para minha janela. E sorriu. Um sorriso de despedida. De promessa. Então, sua silhueta simplesmente pareceu se dissolver, fundindo-se com a sombra da cerca e desaparecendo no breu do bosque. A água da torneira parou de jorrar subitamente,
com um estalo seco. A polícia, quando finalmente consegui chamar, encontrou apenas a torneira arrancada e pegadas molhadas que sumiam na cerca. O detetive russo não disse muito, mas seu rosto estava tenso. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi verificar todas as torneiras da casa. Na do banheiro do andar de cima, a mais distante do jardim. Quando abri, a água saiu por um segundo, e então escorreu marrom, espessa, cheirando a terra podre e raízes antigas, antes de voltar ao normal. E no espelho embaçado pelo vapor quente, uma palavra estava escrita, como se feita por um dedo molhado naquele líquido barrento. Depressa. Ele não tinha vindo apenas pedir água. Ele tinha vindo avisar. A secura dele era uma condição. E ele estava começando a compartilhá-la. A próxima noite de calor extremo é daqui a 3 dias. E eu não sei se minhas fechaduras, ou minha recusa, vão ser o bastante para algo que não precisa mais bater. Algo que já provou da minha água. Algo que agora acha que temos algo em comum.